Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Estou passando aqui para trazer para os nossos irmãos a nossa quarta escola bíblica, que é o Deus Triuno. Estaremos tratando desse assunto nesse domingo e é um privilégio poder compartilhar com os irmãos dessa lição bíblica. Deus Triuno, ou seja, três pessoas em uma. E nós estaremos estudando sobre isso, combatendo as heresias que surgem sobre esses ensinamentos. Sabemos que há várias controvérsias concernente a esse assunto e a nossa lição bíblica está tratando exatamente sobre isso. O porquê de tantas heresias, tantas distorções concernente a esses ensinamentos. E vale a pena nós compartilhar com nossos amados e queridos irmãos em o nome do Senhor, tá certo? Então nós estaremos lendo o nosso texto áureo que disse bem assim: portanto, ide, ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa verdade prática disse bem assim: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos esta verdade. A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo de número 3, versículo 15, 16 e 17. Depois, no capítulo 28, versículo 19 e o 20. Façamos a nossa leitura. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo das águas. E eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Versículo de número 17. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 28, versículo 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Meus queridos, só pela nossa leitura bíblica em classe e pelo nosso texto áureo, nós já temos aqui uma noção desse tema tão glorioso que trata a nossa escola bíblica dominical desse domingo. E eu quero compartilhar com os irmãos, na medida do possível, eu quero compartilhar com os irmãos esse tema de uma forma a abrir espaço para que os irmãos possam apresentar as suas opiniões, apresentar o seu pensamento concernente a esse tema. A nossa introdução disse bem assim: o Novo Testamento mostra que os cristãos dos períodos apostólicos conheciam o seu Deus como triuno,
sem precisar de formação teológica, recursos em que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos. E mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos dos períodos apostólicos conheciam essa verdade. Ou seja, isso aqui, essa introdução mostra para nós o quanto nós, digamos assim, somos atrasados concernente procurar conhecer a respeito da Trindade. Hoje nós conhecemos muitos bacharéis em teologia que têm dificuldade para falar sobre esse tema. Tema esse que aqueles do passado não tiveram para discutir, para tratar sobre esse assunto, embora eles não tivessem tanto recurso como os temos hoje, né? E não que eu seja contra, na verdade, eu sou um estudioso, gosto de estudar, gosto de aprender. Quanto mais a gente aprende, melhor é. Mas, queridos, nós precisamos ser conscientes de que nós precisamos aprender, mas buscar compreensão daquilo, a origem das Escrituras com o Espírito Santo. Porque o conhecimento humano sem o Espírito Santo não vai nos levar a lugar nenhum. A lugar nenhum. Pelo contrário, o conhecimento sem o Espírito Santo, mais ele nos distancia da graça do que nos aproxima dela. Nós precisamos ter um cuidado concernente a isso, porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão arrotando conhecimentos e estão se distanciando a cada dia mais da graça. Tá certo? Pois bem, então vamos lá. O nosso primeiro ponto da nossa lição, hoje eu vou tentar ser bem didático com a nossa lição, diferente das outras em que nós apresentamos. Hoje eu vou tentar ser o máximo possível didático na nossa lição para melhor compreensão, uma vez em que esse tema ele requer de nós uma análise bem profunda concernente à Bíblia Sagrada para nós adquirirmos a nossa compreensão. Então eu quero ser o máximo didático possível, tá certo? A Trindade, monoteísmo judaico-cristão, as Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, segundo os Reis 19, 15, Neemias capítulo 9, versículo 6, Salmos, enfim, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Não há um Deus para o Antigo Testamento e um Deus para o Novo, é o mesmo. A confusão aqui está na compreensão do que a palavra diz. Tá certo? O problema aqui está na compreensão do que a palavra disse, porque nós pegamos, principalmente a nossa língua portuguesa, que ela tem uma palavra, tem vários significados, e às vezes nós observamos pessoas tendo dificuldade, tropeçando em algumas interpretações da nossa língua portuguesa. E agora nós vamos analisar aqui, no nosso primeiro ponto, aqui nós temos aqui uma divisão em 4 classes. Nós vamos aqui observar a primeira. Cada uma das 3 pessoas é chamada de Deus. Ou seja, Deus, o Senhor é Deus, Jesus é Deus
o Espírito Santo é Deus. É indiscutível isso. Então nós vamos ver o que a Bíblia Sagrada fala sobre essas três pessoas. E até vou pegar aqui uma Bíblia para nós estudarmos. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Primeiro, você pode abrir a sua Bíblia comigo? Abra sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2 e o versículo de número 11. Filipenses 2, 11. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando nós olhamos aqui, esse primeiro verso, está dizendo que toda língua vai confessar. Vai confessar a quem? Vai confessar a Jesus Cristo. Mas não somente confessar, vai reconhecer. Vai reconhecer. Olha a profundidade da palavra. Reconhecer o Senhor para a glória de Deus. Aleluia! E aí, mas não fica só por aqui. A palavra do Senhor em Colossenses 2, também versículo 9, disse bem assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele quem? Em Jesus Cristo. Em Jesus habita, ou seja, em Jesus está toda a plenitude de Deus Pai, do Deus Pai. Ou seja, Deus e Jesus, não há distinção entre eles. Não há. Nós observamos lá na criação do homem, o Senhor dizendo: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele estava falando lá para quem? Ele estava falando de quem lá? No livro de Gênesis. Façamos pelo que nós entendemos, é uma conjunção de duas ou mais pessoas, e não de uma só. Então, quando Deus disse façamos o homem, automaticamente que ele não estava só. Ali estava presente a pessoa do Filho, Jesus de Nazaré, que não havia ainda sido manifestado aos olhos humanos, mas com ele já estava, já existia com ele. Assim como também o Espírito Santo já existia com ele, não havia sido dado ao homem. Tanto é que no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no versículo de número 1 e 2, disse que no princípio, criou Deus os céus e a terra. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou seja, o Espírito Santo já existia, já estava presente lá no livro de Gênesis. Porém, queridos, com o passar dos anos, tantas seitas e denominações surgiram, debatendo contra isso, e lamentavelmente hoje nós conhecemos inúmeras denominações que não reconhecem Jesus como Deus, não reconhecem Jesus como Senhor.
não reconhece o Espírito Santo. Poucos dias eu ouvi um pastor até renomado no nosso país dizendo que o espírito de profecia é o mesmo espírito de pregação, é o mesmo espírito de pastor, de evangelista. Tamanha redundância, para não dizer tamanha heresia, ouvimos nessa fala. Queridos, o Espírito é o mesmo que diverge os dons espirituais para cada classe, para as suas necessidades. Mas o Espírito é o mesmo Espírito que atua no dom de profecia, é o mesmo que atua no dom de visão, é o mesmo que atua no dom de revelação, é o mesmo Espírito que atua, ou seja, que opera nas diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Agora, querer dizer que o dom de profecia é o mesmo dom para pregação, embora ninguém pregue sem ter o Espírito Santo, pregar com unção não, pode pregar com conhecimento, mas sem unção ninguém prega com unção sem o Espírito Santo. Mas o dom de profecia não tem nada a ver com pregação. Primeiro que pregação não é dom, pregação é ordem. Pregar não precisa ter dom para pregar, precisa ter coragem para pregar, ousadia. Agora, a ordem de pregar, ela foi dada, ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E esses sinais, olha aí a separação, e esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se beberem ou comerem alguma coisa mortífera, não te fará dano algum. A ordem foi dada, ide por todo mundo e pregai. E quando você vai para pregar, automaticamente os dons vão te acompanhar. Mas não há na Bíblia uma afirmação que pregar é um dom. Pregar é uma ordem. Você não precisa esperar Deus te dar te dar um dom para você ir pregar. Não. Você precisa conhecer as Escrituras. Examinar as Escrituras. Cuidar e ter nela a vida eterna. Examinar é uma ordem. Obediência é uma ordem. E uma vez em que você examinou, você reteu o conhecimento, pregar então é aplicar o conhecimento adquirido. Nada a ver isso diretamente com dom. Pregar é conhecimento. E é devido a isso que nós temos visto um monte de gente pregando heresias por aí. Porque o cara não conhece, não buscou conhecer, não procurou a razão pela qual aquele texto está inserido e sai falando um monte de heresias por aí, porque não buscou ter conhecimento. Tá certo? Então vamos lá. Então nós lemos aqui essas duas referências falando sobre a pessoa de Jesus e Deus, inserido no mesmo texto. Ou seja, Jesus, na mesma plenitude ou na mesma vocação, no mesmo propósito do Pai. Jesus chegou até a ponto de dizer: eu e o Pai, nós somos um. Eu e o Pai, nós somos um. Então, quando nós falamos sobre o Deus triuno, nós estamos falando do Deus Pai, do Deus Filho e de Deus Espírito Santo em uma só pessoa. Mas como explicar que são três em uma só pessoa?
Vamos lá. Vamos lá. Por isso que eu disse que eu ia procurar ser bastante didático possível. Vamos lá. São três em um único propósito. São três em um único propósito. Não há divindades ou diversidades de propósito nos três. Por isso que a palavra em si é Deus triuno. Porque são três, mas o propósito é só um. Os três têm o mesmo propósito e trabalham para cumprir o mesmo propósito. Se você fala com o Pai, o propósito é salvação de alma. Se você fala com o Filho se entregou para nos remir dos nossos pecados e nos dar salvação, ou seja, o propósito é um. Quando você fala com o Espírito Santo, a função do Espírito Santo aqui na terra é nos reger, nos guiar, nos consolar, aleluia, nos conduzir até as mansões celestiais, aonde se concretiza todo o projeto de salvação do Pai. Então os três trabalham em um só propósito. Louvado seja Deus. Pois bem, então continuamos aqui. Jesus, já se passaram 20 minutos. Então continuamos aqui. O nosso primeiro ponto trata da Trindade, ou seja, da forma pela qual a Trindade trabalha, atua no mesmo propósito de salvação. Mas nós podemos observar isso, né? Até quando nós falamos do casamento, né? Quando vamos ministrar uma cerimônia de casamento, nós lemos lá que a partir de agora não serão dois, mas ambos serão uma só carne. Como se torna uma só carne? Pela união do casamento e pelo propósito do casamento, que deve ser um só. Aproveitando aqui esse contexto, que na verdade está na nossa lição, no nosso primeiro ponto da lição, no parágrafo C, né? Nós podemos observar aqui, no contexto do casamento, serão ambos uma só carne. Por que que às vezes o casamento se dissolve? Porque ao invés de ter um só propósito, começa a ter um monte de propósito. E acaba ninguém chegando a lugar nenhum. E é isso que leva qualquer casamento à falência. Qualquer casamento vai à falência quando não se mantém um único propósito. Ah, mas você está dizendo que a família tem que ter só um propósito? Sim. Sim, te afirmando, precisa ter um só propósito. Ah, mas eu quero carro, a mulher quer guarda-roupa. É dois propósitos. Mas precisa ser um propósito só para os dois. Então os dois se unem e compram o guarda-roupa, os dois se unem e compram o carro. Tá entendendo? É um só propósito para os dois. Os dois precisam trabalhar juntos para cumprimento de um só propósito. Tirando disso, não vai haver como esse casamento ter sucesso. Não vai haver possibilidade desse casamento ir avante. Eu já vi casamento falir por causa da obra de Deus. Porque o homem queria fazer a obra de Deus e a mulher não queria. Poxa vida, que propósito lindo do homem fazer a obra de Deus. E a mulher não queria. Eu vi isso acontecer. Eu já vi casamento falir. Estou falando falir de separação mesmo, de divórcio. Um por um lado e outro por outro. Por causa de besteiras. Por causa de besteiras. Então, quando nós estudamos sobre isso, sobre a Trindade,
Nós estamos falando de 3 pessoas em uma. E aí a gente pode inserir aqui no contexto até o casamento. Um único propósito para a família toda. A família tem 10 filhos. Esses 10 filhos precisam se unir num único propósito do pai e da mãe. Precisa se unir enquanto está debaixo do mesmo telhado, vivendo ali como uma só família. Como uma só família, precisa ser um só propósito. Esse negócio da família, cada um por si e Deus para todos, isso leva a família à falência. Eu te afirmo isso. Tá certo? Então o ponto C aqui do nosso parágrafo 1 da nossa lição está falando sobre isso. Tá? Eu vou até ler aqui para vocês tirarem as suas próprias conclusões. Observe aqui. O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Não contradiz a Trindade. A palavra hebraica eixad, traduzida como único, indica uma unidade composta, ou seja, um propósito. Único indica uma unidade composta, é o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne. Gênesis capítulo 2, 24. Serão ambos uma só carne. Tá certo? Está aqui no nosso ponto C do parágrafo 1 da nossa lição. As evidências do Antigo Testamento. As evidências da Trindade no Antigo Testamento. Embora eu já falei parte disso aqui, mas eu quero compartilhar com vocês. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois as declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. Pluralidade na unidade de Deus. Como nós verbalizar pluralidade na unidade de Deus? Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Nós iremos ler. Disse bem assim: e disse Deus, façamos o homem. Plural. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre peixe do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre a terra, sobre todos os répteis que se move sobre a terra. Façamos. Como eu vou colocar aqui, como eu vou unificar isso aqui, sendo que a expressão está façamos? Não há possibilidade. Tá certo? Jesus já existia, já estava com ele. Ainda no Gênesis capítulo 3, versículo 22, o Senhor disse: eis que façamos e confundamos a sua língua. Ou seja, o Senhor dizendo que iria descer para confundir aqueles que estavam fazendo a torre lá para chegar até o céu. Então,
ele disse: desçamos lá e confundamos. Tá certo? Ele não veio sozinho confundir a língua do povo. Ele convidou Jesus para vir com ele. Ele convidou a Trindade para vir com ele. Tá certo? Então, agora quando você ler Isaías, capítulo de número 63, Isaías, capítulo de número 63, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Isaías 63. Observe o que a palavra do Senhor está afirmando para nós. Versículo 8. Porque dizia: certamente eles são o meu povo, filhos que não mentirão, assim ele foi o seu Salvador. Em toda a língua deles foi ele angustiado, e os anjos da sua face o salvou pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu e tomou e conduziu todos os dias da sua antiguidade. O versículo de número 13 e o 14. Aliás, vamos ler o 11 também. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está aquele que fez subir do mar com os pastores o seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Terceira pessoa da Trindade, o seu Espírito Santo. Aquele cujo braço glorioso ele fez andar, a mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante dele, para criar um nome eterno. Aquele que guiou pelo abismo, como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Aí o versículo 14. Como ao animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhe deu descanso, assim guiasse ao seu povo para criarem o seu nome glorioso. Ou seja, nós cremos em Deus por intermédio de Jesus e do Espírito Santo. Quando Jesus disse bem assim: olha, sem mim nada do que foi feito se fez. Sem mim nada do que foi feito se fez. Jesus estava afirmando que ele teve presente com o Pai todo o tempo. Tudo que foi feito foi criado pelo Pai, não foi feito sem Jesus. Tá certo? Então vamos passar para o nosso ponto 2 agora, para nós adiantar um pouquinho aqui. Vamos lá, as heresias concernente à doutrina da Trindade. Esse é o ponto-chave da nossa lição, Deus triuno. As heresias aplicadas concernente à Trindade. Nós precisamos discutir esse ponto aqui, ainda que não dê para a gente fechar toda a lição. Mas nós precisamos discutir esse ponto com muita cautela. Vamos lá.
A Trindade. Unicismo ou unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas, rejeitadas pelos os principais ramos do cristianismo. Nesta lição, trataremos do unicismo, ou seja, uma crença que acredita unicamente em Deus e em mais ninguém. Essa heresia, ela está espalhada pelo mundo todo. Pelo mundo todo. E, lamentavelmente, nós vemos esses ensinamentos sendo disseminados no nosso meio. Eu digo no nosso meio, aonde nós, no nosso convívio. E, lamentavelmente, nós estamos chegando a um ponto de quem dizia que era pentecostais, crente pentecostais, já não crendo mais no mover do Espírito Santo, já não crendo mais nos dons, já não crendo mais no mover do Espírito. Lamentavelmente, nós estamos vendo líderes tentando barrar o operar e o mover do Espírito Santo no meio da igreja. E, lamentavelmente, esses se dizem crentes pentecostais. Nós vemos crente dizendo: eu não aceito na minha igreja o mover do Espírito Santo. Tá certo que a igreja é dele. E na igreja dele ele aceita o que ele quiser. Porque na igreja de Jesus é Jesus quem manda. Na igreja de Jesus é Jesus que opera, por intermédio do Espírito Santo, aceitando você ou não, crendo você ou não. Deus, aleluia, ele é dono da igreja, e a igreja de Deus, ela foi comprada com o preço do sangue do Filho, Jesus Cristo. E a igreja que foi comprada com o sangue do Filho, essa igreja, ela recebeu o derramar do Espírito Santo sobre ela. Se você não crer nos dons do Espírito Santo, é problema seu, mas os dons do Espírito Santo, eles estão aí e eles estão para operar no meio da igreja. Se você não é pentecostal, cai fora. Foge do meio pentecostal, então, se você não é. Agora, querer debater contra o meio pentecostal, você vai se enrolar todo e você não vai conseguir. Pelo contrário, você corre um sério risco em perder até a sua salvação por ficar levantando contra o mover do Espírito Santo na igreja. Tá certo? Mas as heresias estão aí, sendo espalhada, sendo disseminada, e nós precisamos debater contra ela de forma radical. Nós não podemos abrir exceção, abrir espaços para essas heresias fazerem parte das nossas vidas, dos nossos templos e dos nossos cultos. Nós não podemos, tá certo? Vamos lá. Verdade bíblica. Verdade bíblica. O que a Bíblia Sagrada fala concernente a isso? Eu não tenho nada a ver com a crença de ninguém. Problema é seu. Você crê no que você quiser. E desde que você não venha tentar implantar a sua crença debatendo contra a Bíblia. Tá certo? Você tem liberdade para crer no que você quiser. E desde que você não queira implantar a sua crença
tirando os remanescentes da verdade. Tá certo? O crer é uma questão individual. Agora, os remanescentes de Cristo, eles dependerão dia após dia de se afirmar mais e mais na verdade e permanecer nela. Então vamos lá, Evangelho de João 8, versículo 16 e o 17. Evangelho de João 8. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz. Evangelho de João 8, 16 e o 17. E na verdade, julgo e o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na verdade, e na vossa lei também, está escrito que as testemunhas de dois homens são verdadeiras. Olha a afirmação da palavra, o próprio Jesus dizendo: eu não julgo pela minha lógica humana, eu julgo segundo a lógica da Trindade, dos céus. Porque eu e o Pai, nós somos um. Nós somos um. Aleluia! Quer debater contra a Bíblia? Debata. Não tem problema você debater. Só que a Bíblia, ela permanece sendo a verdade absoluta. Mateus capítulo de número 3, versículo de número 16. Mateus 3, verso de número 16. Então Herodes vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria os magos. Ou seja, aqui é uma afirmação que Jesus nasceu. Jesus nasceu, os magos foram lá para verem, para conhecerem. Só que os magos, digamos assim, enganaram Herodes. Enganaram Herodes. E Herodes se sentiu muito chateado, aborrecido, porque foi enganado pelos magos. E mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, imaginando ele que, fazendo isso, ele mataria Jesus. Só que o anjo do Senhor veio e deu ordem aos pais que tirasse Jesus, levasse Jesus para o Egito. E aí, nisso escapou Jesus, escapou Natanael e escapou João Batista, que a diferença de idade entre eles era entre 6 meses só. Os 3 nasceram no mesmo período. Então, Natanael foi escondido debaixo do pé de figueira pela sua mãe. Os soldados passaram para a cidade, a sua mãe pegou ele e foi embora. E Jesus foi levado para o Egito. E João Batista, como era da descendente de sacerdotes, foi escondido no templo pelo sacerdote da época. Mas Jesus teve a sua vida poupada. Louvado seja o Senhor. Bem, nós temos várias referências que nós poderíamos ler, mas falando-se da Trindade, nós estamos mostrando aqui
Deus, na criação de todas as coisas, Jesus presente. Agora nós mostramos aqui Jesus já nascido, sendo sentenciado à morte, mas a sua vida foi poupada. E nós iremos tratar, agora no último tópico, nós iremos tratar da pessoa do Espírito Santo. Eu preciso tratar aqui da pessoa do Espírito Santo. Por que, queridos? Nós precisamos falar sobre isso. Observamos que a manifestação do Espírito Santo, ela só foi possível com a ida de Jesus. Ou seja, Jesus foi para o Pai, depois de 40 dias que havia ressuscitado, e ele foi, e Jesus indo, o Espírito Santo veio. Porque havia uma promessa, desde lá dos profetas, profeta Joel, profeta Abacuque, o próprio profeta Isaías, falou sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós lemos aqui. E aí, queridos, o Espírito Santo, como ele atuava no Antigo Testamento? Ele vinha, operava e voltava. Ele não permanecia na terra. Ele não permanecia conosco, até porque Jesus não havia vindo ainda. Então ele vinha, operava e voltava. Ou seja, era manifestações periódicas. Ele vinha, operava e voltava. Jesus fez uma promessa, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Eu enviarei o Consolador para que ele esteja convosco até a consumação do século. Bem, Jesus fez a promessa e Jesus vai para o céu. Ele foi morto, não vou entrar na questão da morte dele aqui, mas Jesus foi morto. Ficou no seio da terra de sexta-feira até domingo. No domingo ele ressuscita. Ele ressuscita no domingo e ele fica 40 dias ainda na terra com os discípulos. No final dos 40 dias, ele foi recebido no céu. Ele subiu e foi recebido no céu. Está escrito, não dá tempo para a gente ler tudo, mas está escrito. Ele foi recebido no céu. Quando ele foi recebido no céu, já estava próximo ao período da festa do Pentecostes. Então juntaram-se todos os judeus e adjacentes e foram para Jerusalém para o dia do Pentecostes, que era uma festa de 7 dias, aonde as pessoas levavam presentes, levavam dádivas, ofertas, e ofertava no templo. E eles ficaram lá. A festa foi acabando, o pessoal começaram a ir embora. E os discípulos ficaram em Jerusalém. Tanto é que Atos, capítulo de número 2, disse que cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, ou seja, acabou a festa e eles não foram embora.
Ficaram 10 dias. No cabo, ou seja, no final dos 10 dias, foram derramadas ou foram vistas por eles, foram derramadas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. E todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que eu falasse. Oh, glória! A palavra vai dizer que aqueles que estavam saindo para ir embora, mas ainda estavam na cidade, ficaram turbados, porque não entenderam o que estava acontecendo lá dentro do templo. O mover dos céus dominando a terra, o Espírito Santo revestindo os apóstolos que lá estavam para dar continuidade na obra que Jesus havia começado. Eu até posso não crer no operar do Espírito Santo, é problema meu eu não crer. Mas dizer que ele não existe, dizer que ele não opera, é ignorar toda a Bíblia Sagrada. É ignorar toda a Bíblia Sagrada. O tempo não permite eu concluir isso aqui. O tempo não me permite eu concluir essa lição. Eu fecho agora. Em poucos minutos eu preciso fechar, pois a plataforma não me permite eu ir além. Mas eu termino essa lição dizendo a todos, irmãos, não permita que nenhum hereges por aí tira você daquilo que a Bíblia disse. Não permite que nem um hereges por aí tire você daquilo que a palavra do Senhor estabelece, principalmente do propósito pela qual nós estamos aqui. Nós estamos aqui com um propósito. E esta lição, o propósito dela é exterminar toda heresias do zonicismo. Toda. Se você não crê em batismo com o Espírito Santo, é problema seu. Se você não crê nos dons espirituais, é problema seu. Se você não crer na Trindade, é problema seu. Mas não debata contra a Bíblia Sagrada. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas em um único propósito: garantir a salvação da humanidade. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe. Eu termino aqui e deixo-vos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.